Absurdo no Vasco da Gama. E só não vê quem não quer. Só não vê o torcedor que quer colocar a mão no rosto e fechar os olhos. Porque, meu amigo, tá exposto, tá nítido. Tem coisa errada no Vasco. Tem palhaçada no Vasco. O clima não tá bom no Vasco. Ou você acha normal o que aconteceu ontem? O elenco é fraco sim, o elenco é limitado sim, mas tomar de 4 para um clube venezuelano, meu amigo torcedor vascaíno, não é normal. E aqui nesse Acorda Vascão, eu vou falar muito sobre isso com vocês, tá? Eu vou falar muito sobre os bastidores do Vasco. Tá na hora de colocar a boca no trombone, como se diz no ditado, e começar a explanar algumas coisinhas que acontecem lá dentro, tá? Vamos começar a falar a realidade, vamos começar a expor as maluquices que estão sendo feitas no Vasco. Acabou, né? O tempo de ficar calado já passou. O tempo de ficar engasgado, com as coisas que eu sei já passou. Vamos começar a colocar pra fora. Vamos começar a falar. Eu vou falar muito aqui nesse Acorda Vascão, tá, Pedrinho? Tá, Felipe? Tá, rapaziada aí que hoje tá comandando o Vasco? Acabou. Vamos falar a realidade, vamos ser sinceros com a torcida do Vasco, porque já tá passando dos limites. Ontem foi de fato a gota d'água. Mas, enfim, amigo vascaíno, rapidinho aqui, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como eu sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, pra você que não sabe, é o canal do Torcedor Vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Tem o Acorda Vascão saindo sempre às 7 horas da manhã em ponto, que é esse vídeo que você está assistindo. Tem também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia, saindo pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do dia, saindo pela parte da noite. Eu conto muito com você, conto muito aí com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, a sua inscrição, inclusive nesse momento, para ajudar o crescimento do nosso trabalho, o crescimento do nosso canal. Não saia desse vídeo sem se inscrever, né? Não saia sem de fato ser um inscrito do canal Gigante Vasco. Eu conto muito aí com você, amigo torcedor vascaíno. Mas vambora. Vambora sem muita enrolação falar logo sobre o Vasco, porque olha, meu amigo vascaíno, é revoltante o que aconteceu ontem. É revoltante. O sentimento que me passou ontem, por incrível que pareça, foi um sentimento de muita raiva. É diferente, foi diferente. No meio da semana passada eu senti tristeza. Eu senti tristeza contra o Operário de Ponta Grossa, aquela atuação ridícula do Vasco contra o Operário. Ridícula. Eu senti tristeza porque eu olhei pra dentro de campo e falei, cara, nós, e aí eu me incluo como instituição, mesmo sem poder, eu vou me incluir aqui como torcida, Vasco, tudo algo, uma única coisa. Eu falei, nós como Vasco da Gama, estamos empatando com o Operário de Ponta Grossa e sofrendo para empatar. Operário de Ponta Grossa, o Vasco tinha dificuldade para conseguir um empate contra o Operário no Paraná. E ali me bateu uma tristeza muito grande. Ontem, porém, o sentimento não foi de tristeza, não. O sentimento foi de raiva mesmo. Ontem eu fiquei com raiva. Ontem eu fiquei irritado com o Vasco. Ontem o Vasco me tirou de sério. E no domingo, quando eu, Lucas, vim no pós-jogo, eu, Lucas, vim no Acorda Vascão de segunda-feira, e eu falei, eu vi muita gente me criticando. E a minha vontade é pegar o comentário de cada um que me criticou lá no domingo e recolocar aqui. Muita gente me criticou no sentido de que eu, Lucas, critiquei a gestão do Pedrinho. Eu fiz um vídeo falando que o Vasco domingo perdeu pro Palmeiras e a culpa era do Pedrinho. Aí muita gente vai falar, Lucas, como a culpa é do Pedrinho se quem errou foi o Hugo Moura? Porque o Vasco perdeu de 1-0 pro Palmeiras com uma falha defensiva do Hugo Moura. Eu entendo, mas a culpa é do Pedrinho. Porque o Vasco jogou uma partida um jogo com o mandante, num estádio que não é do Vasco, o estádio Mané Garrincha, podendo atuar em São Januário. O Vasco no domingo fez uma atuação legal, mas já pensou se o Vasco tivesse tido a mesma atuação em São Januário, como aumentaria a chance de uma vitória? E muita gente veio me criticar, muita gente veio falar que eu era chato, que eu era ranzinza, que eu tava falando demais, que eu não conseguia ver nada positivo, porque eu critiquei o presidente Pedrinho no domingo, critiquei o presidente Pedrinho por manter o Felipe na beirada de campo. Eu falei, tá errado o Felipe na beirada de campo. Mesmo diante de uma boa atuação contra o Palmeiras, o Felipe não deveria estar ali. Porque o Felipe não é técnico.
Felipe não é um profissional treinador, não é. Não é, o Felipe é um ex-jogador de futebol, ponto. O Felipe não tem nada que o credencie a ser um técnico do Vasco. Então, mesmo atuando bem contra o Palmeiras, eu critiquei o presidente Pedrinho por essas duas coisas. Por ter vendido o mando de campo para Brasília e por ter deixado o segundo jogo contra o Palmeiras no domingo, o Felipe na beirada de campo. Muita gente veio dizer que eu era maluco, então toma. Então toma, minha maluquice. Ontem, meu amigo vascaíno, a gente foi goleado com o mesmo Felipe na beirada de campo. Mantém, cara. E mantém, tá? O Pedrinho vai manter o Felipe para sábado. Depois de amanhã tem Vasco Vitória. É mais uma sacolada. Mas tá tudo bem. Tá tudo legal. Porque hoje, meu amigo vascaíno, eu já emendo aqui. O Vasco virou um cabide de empregos. O Vasco, neste momento, não tem mais critério para contratação. Não tem mais critério para contratação. Entra no Vasco quem é amigo. Hoje, vascaíno, com todo respeito ao Felipe, todo respeito do mundo, e eu, Lucas, sei separar muito o CNPJ do CPF, você jamais me verá, inclusive aqui, xingando ninguém, assim, de uma forma hostil, reclamando de ninguém, jamais. Eu vou no certo, cara. Eu vou no certo, porque eu tenho muita ética. Eu trato com muita seriedade isso daqui. Trato com muita seriedade e, acima de tudo, eu sei que atrás do Felipe é uma pessoa, eu sei que atrás do Pedrinho é uma pessoa, eu sei que muito provavelmente ambos não estão bem com a quantidade de críticas que estão recebendo e eu fico triste por isso. Porque são dois ídolos da história do Clube de Regatas Vasco da Gama, talvez se colocando num papel que não mereciam estar, não precisariam estar nesse papel. É uma pena. É uma pena, porque ontem eu vi a entrevista coletiva do Felipe e eu senti pena do Felipe, num bom sentido. E tipo, cara, que bomba. Que bomba. Assim, ontem eu vi um Felipe completamente atordoado. Porque é muito peso, cara. É muito peso. E o Felipe hoje, com todo o respeito do mundo ao presidente Pedrinho, é o mesmo. É alguém que mesmo eu ontem sentindo pena dele, volto a repetir, é um sentimento assim, não é um sentimento de diminuição ao Felipe não, mas, cara, por tudo que ele já construiu no Vasco, ele não tinha necessidade de passar isso. E aí eu vou entrar no assunto que eu quero entrar. O Felipe hoje não tem competência para estar no carro que tá. Ponto, cara. Ponto. O Felipe hoje não tem competência alguma para ser técnico e muito menos um coordenador técnico. Muito menos um coordenador técnico. Porque deixa eu te explicar aqui, amigo. O Felipe, ele é contratado pelo Vasco da Gama na função de coordenador técnico. Você sabe o que é um coordenador técnico na origem? O coordenador técnico é, no organograma do futebol, alguém que está acima do treinador. Ou seja, a gente tem no organograma, de um futebol de clube associativo. A gente tem o presidente, aí abaixo do presidente a gente tem o vice-presidente de futebol ou o diretor executivo. Abaixo do vice-presidente de futebol, do diretor executivo, a gente tem o coordenador técnico. E abaixo do coordenador técnico tem o técnico. Porque o coordenador técnico é alguém que está acima do técnico no organograma de futebol de um clube. Ou seja, o Felipe é alguém que está acima do Fábio Carille, esteve acima do Fábio Carille. O Felipe é alguém que no ano passado esteve acima do Rafael Paiva. O Felipe foi alguém que no ano passado esteve acima do Álvaro Pacheco. Isso é um coordenador técnico. Profissional, de acordo com o Google, profissional responsável por gerenciar e coordenar as atividades técnicas de um projeto. E aí eu te pergunto, a gente olha para os coordenadores técnicos do futebol brasileiro. A gente tem no Grêmio o Filipão, a gente teve recentemente o Santos buscando Vanderlei Luxemburgo, a gente teve recentemente no Vasco Abel Braga, a gente teve passando por alguns clubes que eu não vou lembrar qual é, Paulo Autuori, salvo engano, Atlético Paranaense ou o Cruzeiro. O coordenador técnico é um técnico hoje que não atua mais na beirada de campo e pega o conhecimento que ele tem de carreira de beirada de campo e trabalha na coordenação. E aí eu te pergunto, que conhecimento o Felipe tem de beirada de campo? Que carreira o Felipe construiu como técnico para dar credenciais para ser um coordenador técnico? Amigo vascaíno, nenhuma. Nenhuma! O Felipe não tem credencial algum para ser coordenador técnico do Vasco e muito menos treinador. Porque o Vasco é o maior clube do Brasil para mim. Para mim, o Vasco da Gama é o maior clube do Brasil. Mesmo muitos falando que não é. Eu sou Vasco, então para mim o Vasco é o maior. Ponto.
E aí você quer pegar o Felipe e colocá-lo como o técnico do maior clube do futebol brasileiro? Meu amigo vascaíno, me desculpe, não vai dar certo. Porque o Felipe foi alguém que não deu certo em nenhum clube por onde passou. Confiança, Volta Redonda, Bangu. Nenhum clube, Tigres do Brasil. O Felipe deu certo. Então, o Pedrinho, pega o Felipe na temporada passada, o coloca no cargo de coordenador técnico e agora o coloca para ser o técnico do Vasco. Porque burro é quem não acha que o Felipe não foi se criado uma ideia para se tornar o técnico do Vasco. O esquema estava armado. Bota o Felipe contra o Operário. Vamos buscar uma vitória lá em Ponta Grossa. Venceu, dá moral pro Felipe. Domingo tem o Palmeiras, aí qual é a ideia? Cara, vamos jogar contra o Palmeiras no domingo. Aí a gente já viaja do Rio pra Brasília. Aí fica em Brasília no domingo. Viaja, enfrenta o Puerto Cabello na Venezuela. E viaja e já vai direto pra Salvador. Fica a semana toda fora. A gente entrega esses 4 jogos na mão do Felipe e vamos ver no que vai dar. Se desses 4 jogos o Felipe vencer 2, empatar 1 e perder 1 jogando bem, o Felipe fica. Essa era a ideia, meu amigo. Essa era a ideia da diretoria do Vasco da Gama. Ponto. Que não deu certo e por isso não fecharam com o Diniz. Que a ideia era a permanência do Felipe. Como o Felipe não deu certo, eles vão ser obrigados a fechar com o Fernando Diniz. Querendo ou não querendo, mas volto a repetir, a ideia desses caras era que Felipe Maestro ficasse no Vasco. Mas não tá dando certo. A ideia deles foi frustrada, porque o Felipe é um técnico ruim. Ponto. E se fosse em qualquer clube sério, competente, o Felipe hoje não estaria mais no Vasco da Gama. O Felipe hoje seria demitido. Porque por muito menos no início do ano demitiram o Igor Guerra do Sub-20, ou vocês já esqueceram que o Vasco, ele tem um técnico bom, qualificado, que era o Igor Guerra no Sub-20, técnico de Atlético Mineiro, passagens por outros grandes clubes do futebol, que o credenciou a chegar no Sub-20 do Vasco. E aí, qual é a situação? Aliás, o Igor Guerra ele vai para o Sub-17 no ano passado, ele é contratado para o Sub-17 e consegue ser efetivado para o Sub-20. Ele sobe de categoria, que sempre foi um bom técnico. E aí no final do ano tem a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o que a gestão faz? E vou botar a boca no trombone, sem medo. O que a gestão faz? Empurra o Igor Guerra para a Copa São Paulo. Aliás, tira o Igor Guerra da Copa São Paulo, que o Igor Guerra fez toda a preparação para a Copinha. Tira o Igor Guerra da Copa São Paulo, empurra ele pro profissional. Vai lá, Igor. Vai pro profissional, cara. Treina lá os caras no Campeonato Carioca. E aí pega o Matheus Curopos, que tava no Sub-17, e o leva pro Copinha. Tiram o Matheus Curopos do Sub-17, empurram ele pra Copinha e levam o Igor Guerra pro profissional. Aí sabe o que aconteceu, amigo vascaíno? O Igor Guerra não foi bom, não foi bem no profissional. Vasco, de fato, não desempenhou bem, mas ele pegou um grupo. Teve 20 dias para preparar um grupo que ele nunca trabalhou junto. Nunca teve oportunidade de trabalhar para um campeonato profissional, que era o Carioca, contra equipes que já estavam preparadas há muito tempo. E aí, o Curopos, que não vai bem na Copinha. O Vasco não joga bola na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mas chega, salvo engano, às quartas ou às semifinal. Aí, na volta ao Rio, o Curopos ele vai para o Sub-20. O Vasco sobe o Curopos de 17 para o 20 e demite o Igor Guerra. Ou seja, o Igor Guerra foi demitido por muito menos. E o Curopos, amigo do Felipe, auxiliar hoje. Ontem, o Curopos estava lá na Venezuela. Domingo, o Curopos estava lá em Brasília. Sub-20 sem técnico, porque hoje o Vasco é assim. O técnico do Sub-20, Matheus Curopos, e o França eram os auxiliares do Felipe, no Confiança, no Tigres não, no Confiança, no Volta Redonda, no Bangu. É assim. Hoje o Vasco tá assim, amigo. Mas volto a repetir. O Igor Guerra, no início do ano, foi demitido por muito menos. Queria saber se o senhor Felipe Maestro será demitido hoje. Ou, aliás, como técnico, né? Como profissional de fora de campo, porque Maestro era dentro. Fora é Felipe Loureiro. Quero saber se o profissional Felipe Loureiro será demitido. Porque em qualquer clube sério, a demissão do Felipe aconteceria hoje. Hoje. Porque o Paiva, no ano passado, quando ele é efetivado pro profissional e ele não dá certo como técnico do profissional, o Vasco desliga do clube. O Vasco não o volta para o Sub-20. Então, se o Felipe não deu certo saindo do cargo de coordenador no cargo de técnico, ele tem que ser demitido. Não tem que dar a ele o espaço de voltar ao coordenador técnico, não. A coordenação, técnica do Vasco. O Vasco hoje, meu amigo vascaíno, está uma bagunça. E aí eu falo que eu vou colocar a boca no trombone, meu amigo. Eu não vou assim ficar mais guardando nada. Felipe ao lado do senhor Pedrinho são os dois grandes nomes hoje à frente do Vasco. Além deles, temos Cristiano Stockler e Alain Belaciano também tomando conta do clube, o que o próprio Euriquinho disse em uma entrevista ao canal do Benja.
Alain Belaciano e Cristiano Stockler são duas pessoas muito competentes, tá? Muito competentes. Competentes demais. Eu não tô sendo irônico, não. Tô falando sério. Informação que eu tenho é que, principalmente com relação a Alain Belaciano, nada acontece no Vasco se não passar por ele. Nada. São duas pessoas competentes. Hoje o Vasco administrativamente é um dos melhores clubes do país. Isso é um fato por conta muito do trabalho de Cristiano Stockler e Alain Belaciano. Mas a parte do futebol desportiva tá muito ruim. E aí eu tenho algumas informações que eu vou te trazer. Eu vou te trazer. Informação que me foi passada, tá? E aí, é claro, a gente vai apurar, eu vou buscar, mas que tem. Eu não vou dar nomes, porque eu não quero me comprometer, mas a informação que eu tenho é que tem irmã, eu não vou nem citar, mas é um desses quatro, irmã de um desses quatro, trabalhando no departamento de famílias do Vasco da Gama. O Vasco criou um departamento de famílias e tem parentes trabalhando nesse departamento. Recentemente, sabe quem está atrapalhando o departamento de famílias do Vasco, amigo vascaíno? A informação que eu tive é que pediu demissão na última segunda-feira. O filho do Edmundo. O filho do Edmundo estava trabalhando no departamento de famílias do Vasco. Tá bom? Essa é a informação que me passaram. E aí, depois da treta que aconteceu no final de semana entre o Edmundo e o presidente Pedrinho, logo após, a treta aconteceu no domingo, né? Na segunda-feira, o filho do Edmundo pediu demissão. Saiu do Vasco. O Edmundo hoje só não tá no Vasco porque ele não quer, tá? Porque diante de tudo aquilo que ele fez pro Pedrinho se tornar presidente do Vasco, ele tinha lugar lá, porque é assim. Olha só o que me passaram. Eu vou ler aqui pra vocês. Tudo que me passaram. Farei questão, cara. Eu farei questão de passar tudo. Olha só. Vamos lá. Tá cheio de amigo deles lá dentro. Gestão de pessoas é zero. Eles empurram os amigos dos amigos, filho dos amigos, irmãs ou irmãos. Não interessa o cargo. Quem está lá dentro tem que se virar para encaixar quem chega. Na maioria das vezes sem função nenhuma. Demitem profissionais e colocam gente deles para todo lado. Na fisioterapia, na transição, na comunicação, na comissão técnica, na base. Chega a ser algo descarado. Tem gente que nunca trabalhou com futebol na vida. Vamos lá. E tem cargos importantes em pastas ligadas diretamente ao futebol, seja profissional ou base. Eu perguntei, de qual clube você veio? A resposta do rapaz, eu nunca trabalhei em clube nenhum, sou amigo do Pedrinho e ajudei ele. Na eleição ele me prometeu que me colocaria pra dentro. Então assim, meu amigo vascaíno, a situação é essa. A situação é essa hoje dentro do Vasco da Gama. Então a parada é muito pior, infelizmente, do que você imagina. E é por isso que domingo eu vim aqui revoltado no vídeo. Muita gente não sabe das coisas que eu sei, que eu não posso ficar falando tudo. E tem muito mais aqui, cara. Eu poderia ficar, com todo respeito, o Acorda Vascão todo de hoje, lendo aqui mensagens pra vocês de coisas que chegam pra mim, ó. Esquema dentro do Vasco, esquema em máquina de gelo, em máquina de lavanderia, tudo isso acontecendo dentro do clube. Tudo isso acontecendo dentro do clube. A parada, meu amigo vascaíno, não tá legal. A parada no Vasco da Gama tá muito séria. Tá muito, muito, muito séria. Entendeu? E qual é o sentimento que eu tenho? O Pedrinho hoje, o presidente Pedrinho hoje, nesse momento dentro do Vasco, e é muito legal falar porque eu não tô citando o nome de ninguém. Eu não tô citando o nome de absolutamente ninguém. Eu não tô denunciando ninguém, até porque eu não tenho poder para denunciar absolutamente nada. Estou falando sobre o que me foi passado de dentro do Vasco da Gama. De funcionário do Vasco. Tá bom? Só para te deixar muito bem claro. Eu volto a repetir, eu não tenho poder para denunciar absolutamente ninguém, de nomear se X está fazendo algo ou não. Mas me passaram que a parada no Vasco tá estranha. Não tá algo maneiro. E o que eu sinto? Hoje o presidente Pedrinho, infelizmente, se tornou um boneco ventríloco, né? Assim, não um boneco ventríloco em si, mas é boneco ventríloco mesmo, que fica fazendo algo que tem alguém comandando. É sobre isso. Sinto hoje que o Pedrinho tá numa situação em que ele precisa sempre prestar algo para outros, sabe? Não é ele. Não é ele. O presidente Pedrinho, ele tá jogando pra lá, jogando pra cá, jogando pra lá, jogando pra cá. Então assim, cara, Pedrinho, vou falar uma parada aqui. Eu nunca te conheci. Eu nunca te vi
Aliás, já te vi, mas nunca troquei uma ideia com você, nunca troquei um oi com você. Nunca tive essa oportunidade. Mas eu já tive a oportunidade de trocar com pessoas que o cercam. Com pessoas que o cercam. E eu sempre aprendi na vida um ditado que minha mãe me falava. Que era o seguinte ditado: quem anda com porco, farelo come. E eu vou explicar o porquê isso. Esse ditado ele quer dizer o seguinte: com quem. Aliás, não é nem esse ditado, é o ditado: diga-me quem tu andas e eu te direi com quem tu és. Exatamente, acho que isso exemplifica muito bem. E por que isso? Porque eu não o conheço, mas eu conheço quem anda com você. E eu sei que quem anda com você são pessoas do bem, são pessoas de um coração enorme, são pessoas sem nenhum tipo de vaidade, são pessoas amorosas. Eu imagino que por você, presidente Pedrinho, ser cercado dessas pessoas, você é igualmente a elas. E quando você vem em coletivo, muita gente critica porque você expõe o que está sentindo, porque você coloca para fora o seu sentimento. Eu te entendo. Porque hoje, se você é presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, é porque você ama muito o Vasco. Você renunciou a muita coisa para estar aí onde você está. Muita coisa. E o que eu tenho a falar a você é, Pedrinho, cara, pensa no Vasco. Seja presidente, seja líder. Bata na mesa quando for necessário bater na mesa. Tire quando for necessário tirar. Deixa. E aí, é um recado mesmo. Deixa de lado essa porcaria da política que está acabando novamente com o Vasco. A política do Clube de Regatas Vasco da Gama, que tanto foi danosa ao Vasco nos últimos anos, ela voltou com força. Infelizmente, Pedrinho voltou no seu mandato e não por culpa sua. Você se meteu nesse meio e tá agora, meu filho. Então bota a mão na massa e tenta resolver. Se tiver que tirar, tira. Se não tiver que contratar, não contrata. Não faça do Vasco aquilo que você sempre lutou para não ser o Vasco da Gama. Volto a repetir. Eu sei do amor que tu tem pelo Vasco. E eu, Lucas, eu vou te criticar quando for necessário. Mas acima de tudo, eu sei mais do que ninguém, talvez, hoje. Aliás, mais do que ninguém não, porque tem muita gente que sabe. Eu sei o quanto tu ama o Vasco da Gama. Eu vejo no teu olhar quando você fala do Vasco. E mais do que nunca é doloroso, dói em mim quando eu vejo você, quando eu vejo o Felipe se expressando pelo Vasco, porque eu vejo muita verdade. Mas ao mesmo tempo eu vejo que vocês dois estão perdidos, cara. Completamente perdidos. E isso pra mim, cara, isso pra mim me quebra muito. Saber que dois caras tão importantes pra história do Vasco da Gama estão perdidos hoje no comando de um gigante como o Vasco. Pedrinho, acorda, filho. Levanta a cabeça e vamos junto, cara. Vamos junto. Eu vou te criticar porque tem que te criticar. Mas o meu sonho é ver você dando a virada de chave e fazendo o nosso Vasco da Gama voltar ao topo do futebol brasileiro. Vambora, cara. Vambora. Tá tenso. O Vasco hoje tá tenso. Tá muito complicado. A situação tá muito complexa. Mas enfim, amigo vascaíno, eu fico por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigantes. Aliás, o Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo dessa quinta-feira. Já eu tô de volta para trazer ainda mais informações e novidades a todos vocês. Que vamos, curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.